gente, seja bem-vindo ao canal Design Team, segundo vídeo dessa série de User Research. E hoje a gente trouxe um novo assunto para vocês, um assunto que eu acho que se conecta muito ao primeiro. Se não assistiu o primeiro, vai lá assistir o primeiro para vir para esse. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do User Research e a gente vai falar um pouquinho de como conquistar a credibilidade. Uau! Gente, Camila Borja, se você não assistiu o primeiro e não assistiu aquele outro vídeo, User Research, trabalhamos juntos, conectamos em vários projetos aqui no banco e super desafios. Depois dá uma lida no currículo dessa pessoa sensacional. E aí vamos lá, Camila, o papel. Por que o User Research tem que entender o papel dele? É um ponto interessante para a gente começar. Eu acho importante porque uma vez que você mapeou o terreno, você viu um pouquinho você entendeu um pouco da cultura, tanto do negócio, quanto do mercado, talvez, quanto do usuário, você precisa diagnosticar o que é esperado de você. Então, é importante a gente entender, principalmente quando o nosso gestor ou a pessoa que contratou a gente não sabe muito bem o que esperar, não sabe o que pedir. Às vezes eles só dão um problema, ou às vezes eles falam assim, olha, eu não sei o que te pedir, eu sei que pesquisa é importante, mas sugere alguma coisa para você começar. Eu acho que isso é raro de acontecer, mas pode acontecer também. Geralmente as empresas têm uma demanda já pronta e existe uma necessidade de criar novas demandas, tá? E o pesquisador, ele pode fazer as duas coisas. Você pode atuar no que já existe, que é resolver as buchas e os pepinos que já foi colocado, e você pode criar sua própria demanda. Ou seja, você fez um trabalho de campo, ou você tem experiência suficiente para dizer, eu acho que isso é um problema legal de resolver. Ninguém me falou que eu tenho que resolver isso, mas é uma demanda que eu criei. Essas duas atuações, que é o seu papel, também é um diagnóstico importante, porque você vai ser esperado por resolver problemas que às vezes não são exatamente problemas do usuário. E aí você precisa pegar... eu contei da outra vez o caso do elevador? Não me lembro. Tá, então se Mas tiver, conte. vou contar de novo. Seguinte, esse caso eu ouvi do meu colega Luciano Lauri. Chegou um empresário topzera, fez uma pesquisa de clima na empresa dele. E ele descobriu que nessa empresa tinha muitas reclamações dos funcionários com relação ao elevador. E aí a reclamação era o seguinte, aí apareceu lá nos comentários, o elevador é muito lento. O elevador é muito lento e tal. E aí o dono dessa empresa ficou tipo, não, precisamos deixar todo mundo feliz. Designers, pesquisadores, vão lá e façam elevadores mais rápidos, tá? Quero elevadores mais rápidos, melhor tecnologia e tal. E aí os designers e os pesquisadores saíram correndo para descobrir o melhor empresa, fornecedor, algoritmo inteligente que faz com que os elevadores sejam mais rápidos. E as demandas geralmente chegam dessa forma. Elas chegam assim, façam isso, este é o problema e essa é a solução. Só que você, esperto, você, pesquisador, vai falar assim, pode ser que o problema é esse. Eu não estou dizendo que não é, mas a gente precisa aprofundar um pouco, porque pode ser que esse não é a solução ideal. E aí aquela equipe muito bem treinada descobriu, fazendo um monte de pesquisa, fazendo um monte de coisa, que o problema do usuário não é que o elevador é lento, é que eles não gostam de esperar. Então são coisas que não necessariamente são a mesma coisa, né? Então, o que eles decidiram implementar? Televisão. Primeiro eles começaram pequenininho. Eles começaram colocando um álcool gel ali do lado do elevador. Aí, vamos ver se isso melhora um pouco na satisfação? Legal. Na semana 2, eles colocaram uma televisão com as notícias, resumo da novela. Também viram se isso estava melhorando alguma coisa. Na outra semana, eles colocaram um espelho, porque as pessoas gostam de se ver no espelho, distrai, tal. E aí, na outra semana, eles colocaram música, colocaram uma rádio, whatever. E aí, essas pequenas coisas, elas vão atender a uma necessidade humana, que é, quero fazer as coisas o mais rápido possível. Pode ser que fazer um elevador rápido pode ser uma solução, não estou dizendo que não é.
Mas você, como pesquisador, vai pegar demandas existentes em forma de solução e você precisa entender se aquela solução realmente é adequada. E não chegar aí, não é isso, parem de entubar as coisas. Não necessariamente esse é o caminho, mas você precisa apresentar outros caminhos que são desejáveis, factíveis e viáveis. Então, assim, eu tô contando essa história porque as coisas vão chegar para você em forma de demanda existente e você precisa atuar naquilo. Então, legal, isso é uma forma. Outra forma é você, em paralelo, ou aí também pode ser um combinado com o gestor, você atuar em criar novas demandas, em sugerir novas demandas para o backlog da sua equipe. E isso pode vir através de benchmark. Os nossos concorrentes estão fazendo isso. Eu fui a campo e eu descobri que tem esse ponto aqui interessante da gente mapear, da gente se aprofundar. Posso fazer isso? Quando você cria a sua própria demanda, você está mostrando iniciativa. E isso é muito importante para você criar autonomia e para você criar credibilidade, tá? E isso é uma coisa muito importante para o pesquisador. E eu estava falando isso com o Rodrigo agora. Fatos não mudam mentes. E não fui eu que falei isso. Quem falou isso foi a Erica Hall. Vou deixar a referência do livro dela. Quando existe uma crença, é a questão da cultura. Quando o carinha acha que esse é o caminho, que o caminho é elevadores mais rápidos, não tem pesquisa que vai mostrar o contrário. Não tem. Se ele está vendido naquilo, isso não tem. A não ser que você conquiste credibilidade. E isso é uma coisa que precisa de uma série de assim, pode ser tempo, pode ser maturidade. Eu não tenho a receita para credibilidade, mas eu sei que isso é uma coisa muito importante para o pesquisador. E talvez o Rodrigo possa ajudar a gente. Como conquistar credibilidade, Rô? Eu acho que elementos como a persistência e nunca tratar o problema sendo o problema, o único problema, é uma forma de você conseguir mudar a visão de alguém para você conquistar a credibilidade. Igual você contou essa história, eu lembrei de uma do aeroporto que depois eu conto. Que é muito legal, que as pessoas reclamavam porque as malas demoravam depois que elas desembarcavam. Uma longa história. Mas igualzinho, legal. Mesma coisa. E a única forma que a empresa conseguiu é olhando aquilo não sendo o problema e trazendo dados e informações na linguagem do demandante. Entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, um dono de uma empresa, ele vai entender que eu tenho que melhorar a experiência dentro do elevador? Não. Mas eu tenho que trazer números que respondam e justifiquem aquilo. Então você tem que achar canais e formas de comunicação e persistência em um olhar de que o problema não é o problema para você conseguir ganhar credibilidade. E isso não é rápido. Né? Isso não é rápido. Isso toma tempo, demanda energia, inclusive, do pesquisador de conseguir fazer essas quebras. Né? É uma coisa de médio e longo prazo. E eu acho que tem uma coisa assim da gente ficar muito iludido ou muito desiludido, né, em certos projetos. E isso já aconteceu muito comigo, de fazer projetos longos e assim, acreditar muito que aquilo é o caminho certo. E aí, o mais simples possível é assim, não foi implementado, sua ideia não foi implementada. E você mostrou, você tinha os dados, você fez tudo bonitinho e não foi implementado. E isso aos poucos vai deteriorando, né? Deteriorando. Você vai se frustrando, você vai, poxa, tudo que eu faço não vai pra frente, pra que eu faço? Exato. E aí vem, então assim, será que você tem que fazer trabalhos tão longos? Talvez. Ou você tem que ter um trabalho emocional para ter um desapego? Talvez as duas coisas. Sim. Né? Talvez saber organizar o seu trabalho para que sejam entregas mais curtas, mas que você conquiste algo a longo prazo. E um desapego bem trabalhado ali para você não sofrer. Né? Eu acho que... E não importa o nível, tá? Não importa quem é, igual você fala, o topzera ou quem está começando. O desafio é o mesmo. Gente, esse foi o segundo episódio dessa série de User Research aqui com a Camila Borja. Como eu falei, segue ela nas redes sociais, mande suas perguntas, segue o canal Design Team aqui, ouve o nosso podcast e tudo mais. E a gente vê você no próximo vídeo sobre essa série. E fala pra gente, você tá gostando? É isso aí. Tchau, um grande abraço.